Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a falar no capítulo de João, capítulo 8, não? Versículo 31 a 32. João, capítulo 8, versículo 31 a 32. Antes que nada, vamos pedir direção ao Espírito Santo para que Ele venha nos fortalecer e, principalmente, que venha abrir o nosso entendimento para poder falar com o coração de cada um de nós, ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, que também o Senhor venha nos ensinar a perdoar quem nos tem ofendido. Pai, nesse momento te pedimos que o Senhor venha retirar toda distração, Pai, toda opressão, e que seja o teu Santo Espírito, Pai, a abrir o nosso entendimento para entender a tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a ler João capítulo 8, versículo 31 a 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui Jesus está a dizer, se nós permanecemos na palavra de Deus, se obedecemos a palavra dele, não? Verdadeiramente seremos seus discípulos. Como é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus, primeiro que nada, é ter o caráter de Jesus, não é ser perfeitos, porque perfeito só foi Jesus, mas é ter o caráter de Jesus. Obediência à palavra dele. As nossas atitudes, sem que nós tenhamos que dizer aos outros, as nossas atitudes, sendo verdadeiras, vão sair sutilmente, vão sair voluntariamente, não precisa fazer esforço para mostrar que nós temos obediência a Deus, não precisa fazer nenhum esforço para aparentar que nós seguimos a Cristo, não. É, voluntariamente isso vai aparecendo e se dá para que outras pessoas possam ver. Através de quê? Das nossas atitudes, não? E de como nós vivemos no meio da sociedade, porque sabemos que no mundo, e como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós sabemos que no mundo nem todas as pessoas vão entender a nossa fé. Nem todas as pessoas querem ouvir falar de Jesus. Até porque quando se fala de Jesus, a primeira coisa que muitos fazem é, já vem essa religiosa, já vem o santinho, a santinha, e já vem com essas coisas. Deus só quer que nós obedeçamos, mas Deus não quer fazer nada por nós. Então, a palavra de Deus mesmo diz, não deis pérolas aos porcos, porque eles vão pisar nele. Nós sabemos que agora mesmo, tudo que vamos dar a um porco, ele vai pisar em cima, vai colocar lama em cima. Mas por que Jesus falava isso? Porque vai ter pessoas que nós vamos pregar o evangelho e não vão querer. Assim como muitos ignoraram a Jesus quando Jesus queria pregar a palavra, rejeitaram a palavra de Deus, é assim também como muitos vão rejeitar a palavra de Deus quando nós venhamos a falar sobre Jesus para eles. Mas isso não quer dizer que vamos desistir, que vamos nos desanimar, que vamos deixar de pegar a palavra. Não. Isso quer dizer que a partir do momento em que uma pessoa não aceita o evangelho, nós continuamos nosso caminho. Ninguém é obrigado aqui a acreditar na palavra de Deus. Deus quer salvar a todos. Jesus veio aqui ao mundo para salvar a todos. Mas nós sabemos que nem todos vão querer ser salvos. No sentido de que nem todos vão querer ouvir a palavra de Deus. Por isso a palavra dele diz assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Muitos são chamados para ouvir o evangelho. Mas poucos são escolhidos, por quê? Porque o escolhido se faz escolhido. Porque Deus pode chamar uma multidão de pessoas, assim como disse para o dia de Pentecostes, não saiam de Jerusalém, permaneceis aí até que desça o Espírito sobre vocês, não? Até que venha e a promessa sobre vocês. Mas o que acontece? Que havia uma multidão nesse lugar, mas nem todo mundo recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque nem todo mundo quer ter uma obediência a Deus. As pessoas, e nós quando começamos a estudar a Bíblia, não? Nós vemos que a palavra de Deus é uma palavra que o Evangelho confronta. A palavra de Deus confronta o ser humano, confronta nossas vontades, confronta o nosso querer. Porque o nosso coração quer fazer as coisas desse mundo, quer fazer as coisas da sua vontade. Então, o que acontece? Quando Deus nos pede
Não faças isso, não vá por esse caminho, isso não é bom, outro tal, faça isso, isso, mas o outro. Para o ser humano, para nós seres humanos, isso pesa. Porque, não, Deus também exige muito. Deus também tá. Não, isso não. Então, o que acontece? Fazemos a nossa vontade. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo, ele coloca na nossa consciência tudo que é mal. É igual também que o mal coloca na nossa consciência tudo que é mal. Somos nós quem temos que fazer escolhidos. Assim como eu falei antes, muitos são chamados por Deus para vir ouvir a palavra de Deus, para vir se arrepender dos seus pecados e entender que Deus quer ser pai de todos. Então não é chegar e dizer, não, Deus é pai. Deus é pai de todos. Não, não funciona assim. Deus se faz pai daqueles que obedecem. Porque eu posso falar, não, Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, mas eu estou andando num caminho que não agrada ao pai. Estou andando num caminho onde a autoridade do pai, onde os conselhos do pai não têm valor. Porque eu não quero obedecer, então eu não posso dizer, Deus é pai, eu sou blindado por Deus, sou blindada por Deus. Deus é comigo. Se Deus é comigo, quem é contra mim? Ou seja, eu ando num caminho errado e em cima tenho a audácia de dizer que Deus é meu pai, que Deus é comigo, que se Deus é comigo, quem será contra mim? Claro que Jesus não veio ao mundo para julgar, mas sim para salvar. Porque ele sabe que todos somos pecadores, todos somos falhos. Mas também temos que colocar uma coisa clara aqui. Que muitos são chamados, assim como diz a palavra de Deus, mas poucos são escolhidos, porque o escolhido se faz escolhido. Deus chama a todos para a salvação. Deus chama a todos para ser filhos. Entende? Filhos, porque Deus é Espírito. Então Ele quer que sejamos, para ser filho de Deus, temos que entender que temos que ter o caráter do Espírito Santo, o caráter de Jesus. E se nós sabemos que tem um pecado, alguma coisa que nós não conseguimos, porque não é pela força do nosso braço, mas sim, é pela força que nos dá Deus, é pelo seu Espírito Santo que nos fortalece, é pela autoridade do nome de Jesus que nós nos levantamos e confrontamos e as tribulações. Então, não é pela força do nosso braço, mas temos que entender que se nós não nos fazemos escolhidos de Deus, Deus também não vai poder fazer nada, porque Deus já fez tudo o que tem que fazer e continua a fazer coisas e nós estamos a ignorar. Porque Deus já deu o seu único filho, aqui já deu a sua palavra, já deu o seu Espírito Santo, já está aí com o seu Espírito Santo todos os dias na nossa consciência, sai dessa vida errada, deixa de fazer isso, deixa esse pecado, assim, mas olha, porque Deus sabe que nós somos frágeis, Deus sabe que nós somos falhos, mas por isso mesmo Ele mandou o seu Espírito Santo, para quê? Para poder nos fortalecer e sair dessa vida errada, de ter um arrependimento. Mas se nós queremos continuar na vida errada, aí já Deus não pode fazer nada, não é que Deus não pode fazer, mas é que nós temos que entender que a decisão é nossa. Deus é um Pai tão misericordioso que Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher qual caminho queremos seguir, o caminho errado ou o caminho com Ele. Então não posso dizer, Deus é o Pai, eu sou blindado por Deus. Se Deus é comigo, quem é contra mim? E se mexer comigo, mexeu com Deus. E eu não obedeço. Como é que eu quero que Deus faça justiça na minha vida se eu não obedeço? Não tem lógica. Não tem lógica. É só parar para pensar. Então, o escolhido se faz escolhido. Deus chama, mas para ser escolhido, eu tenho que me fazer escolhida. Não é Deus a fazer-me escolhida, porque o escolhido obedece. Para ser escolhido de Deus, para ser filho de Deus, porque nós somos filhos da carne, que é dos nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe. Mas para ser filho de Deus temos que nascer do Espírito. Nascer através do Espírito Santo. Então, para ser filho de Deus, temos que ser e ter atitudes do nosso Pai. Temos que obedecer o nosso Pai. Não vamos ser perfeitos, vamos ser falhos. Claro que sim, somos pecadores, mas temos que entender que, sabe esse momento, quando começamos a entender, a abrir o nosso entendimento na palavra de Deus, cometemos um erro, uma falha, qualquer coisa assim, nós automaticamente falamos assim, meu Deus, o que eu fiz, me perdoe, tem misericórdia de mim. Porque já estamos recebendo essa essência do Espírito Santo, a nossa consciência já está mudando. Se antes falávamos palavrões, agora já não custa falar esses palavrões. Porque já vemos que isso não agrada a Deus. Sentimos na nossa consciência e dentro do nosso ser que algumas coisas já não batem bem conosco.
Antes para nós era normal, mas hoje em dia já não bate. Hoje em dia já não fica tal, já não fica bem dentro de nós. Então temos que entender que para fazer ser escolhidos, somos nós a atuar, não o Espírito Santo, não Jesus a atuar. Então, por isso ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra dele, que é fonte de vida, que é água viva. Por isso quando Jesus estava pegou um poço, não? E de água, viu uma mulher samaritana, não? E a mulher, e Jesus pediu água para ela. Jesus pediu água para ela e ela automaticamente disse assim, como tu sendo judeu, pedes água para uma mulher como eu, que sou samaritana. Porque os judeus e samaritanos não se davam bem. Aí nós vemos que Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus não julga, Jesus não faz distinção de ninguém. Se tu és daqui, tu és branco, tu és preto, tu és azul, tu és amarelo. Não, Jesus não vem nada, tu és rico, tu és pobre. Jesus não tem nada disso de distinção. Ele veio para salvar a todos. Mas temos que entender que somos nós quem fazemos escolhidos. Entende? Porque ele chama a todos, todos os dias. Nos chama a todos para vir ter essa liberdade, para conhecer essa verdade, que é a palavra dele, para poder ser libertos. Libertos de quê? De toda opressão, de toda ansiedade, depressão, de miséria, dessa saúde que parece que é mais farmácia dentro da nossa casa que propriamente na rua, onde vamos comprar os remédios. Dessa vida e desse casamento destruído, dessa vida financeira que parece que cada vez é pior, dessa insônia, de tudo aquilo que nos oprime. Ele quer nos libertar. Desse pecado que parece que cada vez vai para pior. Ele também quer nos libertar. Mas para isso temos que entender que ele já chama. Ele chama. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele chama, porque ele sabe que ele pode fazer. Mas eu posso chamar, por exemplo, meu filho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A mãe está a chamar. Se ele não vier, como ele vai me ouvir? Se ele não vier, como ele vai saber o que eu quero dar de melhor para ele? Ou o que eu quero falar com ele? Se ele não vier, como é? Então, Deus pode chamar. Mas se eu não chego perto de Deus, eu não posso pretender dizer que Deus é Pai, que eu estou blindada, que Deus é comigo. Se Deus é comigo, quem é contra mim? Eu tenho que entender que eu sou quem se faz escolhido. Então, como eu estava a falar, essa mulher samaritana falou assim para Jesus, como és capaz de pedir minha água, sabendo que eu, sendo uma mulher samaritana, e tu judeu, e judeus e samaritanos não se dão bem, como tu me podes pedir água? Jesus falava assim, se soubesses quem te está a pedir água, sabe? Se soubesses quem está a pedir água, tu lhe darias essa água. Então, e a mulher, e Jesus automaticamente ele falou assim, que ele tem uma outra água, que é a água viva. E se alguém beber essa água, nunca mais terá sede. Então a mulher, ela começou a ver algo distinto, algo diferente na conversa de Jesus. Então a mulher falou assim, Senhor, eu quero dessa água. Dá-me de beber dessa água, para que eu nunca tenha que vir aqui nesse poço buscar água. Mas ela ainda não tinha entendido também que essa água que Jesus está a falar é espiritual. Não é a água do poço como ela estava a buscar a água do poço. Por isso Jesus disse assim, se soubesse quem te está a pedir a água, lhe darias de beber. Mas eu tenho uma outra água, a água que eu posso te dar é uma água viva e nunca mais terá sede. E essa água é a palavra dele. Porque quando nós entendemos que não é só o corpo a ser alimentado, mas sim também a alma. Por isso ele diz assim, nem só de pão, quando foi tentado no deserto, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque nós que somos terrenais, homens terrenais, nós, como ser humano, nós só pensamos que a alimentação tem que ser no corpo. Tem que ser no corpo, alimentar o corpo e acabou. Mas é por isso que Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque além de um corpo, temos alma. Então é por isso que nem só de pão alimentará o homem, nem só de comida física alimentará o homem, mas sim também da comida espiritual, que é a palavra de Deus. Porque se o homem não alimentar a sua alma,
é morte na certa, é morte espiritual. Por isso ele falou, conhecereis a verdade vos libertará. Quer ver a insônia ir embora? Palavra de Deus. A depressão ir embora? Palavra de Deus. A miséria ir embora? Palavra de Deus. O casamento outra vez reconstruído? A palavra de Deus. Essa vida rara que parece que sempre tudo fica na miséria, tudo fica de cabeça para baixo? A palavra de Deus. A saúde, a restauração da saúde? A palavra de Deus. Mas por que tem que ser tudo palavra de Deus? Palavra de Deus? Porque é a palavra que liberta. Não é o bispo tal, o pastor tal, o evangelista tal, a Sandra. Não. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra dele. Mas como a palavra dele liberta? Só lendo? Não. Praticando, obedecendo. Seguindo as atitudes do Pai. Seguindo os conselhos do Pai. Que é o nosso Senhor Jesus. Temos que entender isso. Porque se não entendemos que só o nosso corpo alimentando, vamos estar fracos espiritualmente, vamos estar na decadência. Porque esse corpo é este mundo, esse corpo bicho come tudo. Uma vez morto vai comer tudo, tudo, não vai ficar nada. Só os ossos aí, mas os ossos com o tempo, eu acho que até também tudo se desfaz, porque não vai ficar nada aqui. Então nós temos que entender que, e se Jesus está a dizer, conhecereis a verdade vos libertará, ele quer dizer a palavra dele. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É porque não é só o corpo que precisa de alimento, mas também o espírito. Quando o espírito está alimentado, o corpo obedece. Mas quando o corpo está alimentado e o espírito não, é o corpo, ou seja, o coração, quem manda mensagem, quem domina o nosso corpo. Não, desculpa, é o coração que domina tanto o nosso corpo, como também o nosso espírito, a nossa alma. E ficamos aí todos desorientados. Ai, já me apaixonei. Eu acho que é o homem da minha vida. O que acontece? A mulher da minha vida. Vamos aí, somos enganados. Decepcionamos. Por quê? Porque a alma não estava alimentada. Porque se a alma tivesse sido alimentada, o espírito estando forte com o espírito de Deus, eu falo assim, meu pai, eu estou apaixonada por esse homem, mas era a tua vontade que eu me junte a esse homem? Era a tua vontade que eu me junte com essa mulher? Aí estamos em alerta, porque não é só o coração, não é só o corpo que está sendo alimentado, mas sim também o nosso espírito, para que a nossa alma esteja firme, porque a alma não tem olhos. A alma é guiada ou pelo Espírito Santo ou pelas nossas vontades, que é o nosso coração. Então, por isso temos que entender que para alimentar o nosso espírito, para estar forte, para estar alerta com quem quer nos enganar, para estar alerta com quando vem as bendições de Deus, não pensar que é maldição, para estar alerta com coisas que vêm e camuflar de coisas boas, mas em si são maldições escondidas, para estar alerta e com muitas coisas, temos que usar esse radar, esse GPS, que é a palavra de Deus. Por isso ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que a palavra de Deus diz assim, o meu povo sofre porque carece de conhecimento. Por isso nós sofremos muitas vezes. Porque carecemos de conhecimento. E qual é o conhecimento? A palavra de Deus. Porque muitos países falam assim, não lês tanto assim a Bíblia, porque quem lê a Bíblia fica maluco, fica maluca. Sabe por quê? Porque o mundo, o mal, tem trabalhado todos os dias para nos fazer entender que se seguimos a ler, se todos os dias lemos pelo menos nem que seja um capítulo, um versículo da palavra de Deus, ele sabe que vamos conhecer a verdade. E a verdade é o que liberta, e a verdade é a palavra de Deus. Mas ele trabalha todos os dias para que as pessoas pensam que é religião, que é doutrina. Então, as pessoas o que fazem? Assim como eu fazia. Não, a Bíblia não tem nada a ver com tal. A Bíblia não é tanto assim. Assim, sempre buscando algum pretexto, alguma coisa picuinha para colocar aqui na Bíblia. Então, a pessoa termina sem ler. E continua no sofrimento, continua com os olhos espirituais cegados. Mas quando nós começamos a ler, começamos a entender que os nossos olhos espirituais se abrem. Já não somos carnais. Porque vamos ter essa parte humana, mas os nossos olhos espirituais se abrem. Então não é qualquer pessoa que nos engana. Não é qualquer pessoa que nos vem fazer sofrer. Não é qualquer trabalho que nós pegamos. Não é qualquer negócio que nós vamos lá e fechamos negócios. Não é qualquer alimento que vamos começar a ingerir no nosso corpo. Não é qualquer diagnóstico médico que vem, que nos abala, que fala, vais ter um mês de vida ou tens uma doença incurável, não é qualquer coisa que nos abala.
Não é porque a outra fez fofoca na nossa vida que agora mesmo vamos aí sair correndo tomar satisfação. Temos paz porque temos confiança que Deus é conosco. Não precisamos ver a Deus, porque é difícil confiar numa coisa que nós não vemos. Mas não precisamos ver a Deus para confiar que Deus é conosco. Não precisamos ver a Deus manifestando todos os dias na nossa vida para confiar que se Deus é conosco, quem será contra nós? Mas pelo contrário, nós estamos confiantes. Pode vir o que vier, mas Deus é conosco. Estamos a obedecer. Estamos a seguir a vontade do Pai. Deus é conosco. Deus é conosco. Então temos que entender isso. Que quem se faz escolhido somos nós. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Por que poucos são escolhidos? Porque poucos querem fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é... Eu sei que não é fácil. É verdade que não é fácil. Porque nós não queremos deixar a vontade desse mundo. Mas temos a proteção divina. Mas sabemos que lá na frente, tudo que Deus vai nos dar vai ter frutos bons. Vamos ter paz. Tanto na tribulação, como também na vitória. Vamos ter paz. Então, por isso ele diz, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Ganhar o ouro, ganhar a prata, ter um trabalho dos sonhos, uma casa dos sonhos, a família dos sonhos, todos os sonhos, e depois ter uma vida depressiva. Porque se nós vamos a ver as estatísticas, a maioria das pessoas que fazem suicídio são pessoas que têm tudo. São pessoas que têm tudo. Tudo que é material tem. E por que faz suicídio? É a alma gritando. Porque alimentando o corpo, tendo todos os bens, mas a alma gritando. Por isso é assim, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? De que vale correr atrás de riquezas e não entender que a tua alma é o primeiro a ser cuidado, é o primeiro a ser resgatado? Porque nós vamos lutar pelos nossos sonhos, vamos lutar pelo que queremos. Mas temos que entender que, se não alimentamos a alma, de nada serve. Porque vamos ter muitas riquezas. Mas o nosso dinheiro, a partir de ter essas riquezas, vai ser para tratamentos da saúde. Porque a saúde não vai estar. Não vai estar a saúde, porque gastamos tanta energia em ter dinheiro, propriedades, isso mais o outro. Mas quando estamos tão cansados, tão agotados, tão exaustos, que não temos força. Então temos que gastar esse dinheiro em recuperar a nossa saúde. E às vezes nem recuperamos a saúde. Entende? É por isso que temos que fazer um equilíbrio. Alimentar o corpo, sim, claro que sim. Mas também alimentar o espírito, ou seja, alimentar a alma. E qual é o alimento da alma? Aqui, a palavra. Que quando vem as tentações, não. Aí, eu me lembro do versículo, eu dou com a palavra. Eu clamo, meu Deus, clamo o nome de Jesus para romper todo o mal. Mas tenho que entender isso. Então não posso dizer, sou filha de Deus, blindado por Deus, se Deus é comigo, quem é contra mim, e mexeu comigo, mexeu com Deus. Não. Até porque quando nós estamos com Deus, nem temos esse tipo de pensamento. Só temos já a nossa mente focada em dizer assim, Deus é comigo, Deus me protege. Porque a sua mão me protege tanto na frente, atrás, e a sua mão também está sobre a minha cabeça. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E por aí vai. Então tudo isso para estar fortalecido é na palavra. Na palavra. Mas o mundo nos faz ver que quem lê a palavra já começa a ficar maluco. Porque a palavra só pode ler aqueles que são, por exemplo, aqueles que estão na parte superior dentro de uma religião é que podem ler a palavra, nós só ouvimos. Não. Deus entregou a palavra para tudo. Porque aqui diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente seremos filhos de Deus. Verdadeiramente seremos aquilo que Deus nos está a pedir para ser. Mas não é porque Deus quer mandar, Deus quer ir fazer-nos escravos, não é isso. É que Ele quer salvar, quer libertar. E aquele que obedece vai ver a manifestação de Deus na sua vida, vai ver a mão de Deus na sua vida claramente. Mesmo que as pessoas não gostarem de ti, vão ter que ver, reconhecer que Deus é contigo. Vão ter que reconhecer que aquele que é escolhido de Deus, e o mal não toca, porque a palavra dele diz assim, que aquele que é de Deus, aquele que é escolhido de Deus, o mal não toca. Aquele que é ungido de Deus, o mal não toca. Porque se estamos a obedecer, porque é assim, o mal, ele pode tocar em todos. Em todas as pessoas, e desobedecendo, as pessoas com a vida toda destruída, ele pode tocar.
Mas quando nós nos fazemos escolhido de Deus, que é obedecer a palavra de Deus, que é seguir os mandamentos de Deus, não é ser perfeitos, nem ser pessoas agora mesmo superiores a outros, mas entender que vamos passo a passo, aí, recebendo o pão nosso e cada dia que Deus nos dá através da sua palavra. Nós entendemos que o humano não pode tocar. Uma pessoa pode não suportar, mas ela vai ter que ver que Deus é conosco. Não temos que estar dizendo, não, é que eu sou de Deus, e se me tocas, Deus vai te tocar. Não, não precisa. Essa pessoa vai ver que conosco não pode tocar. Em nós e em nossa família não pode tocar. Ela vai ver. Não tem medo de ter medo de bucharia, medo de inveja, medo de mau olhar. É claro que vamos fazer precaução. Não vamos aí meter a cabeça dentro da casa do lobo. Temos que fazer precaução. Entende? Mas, porque temos que ser assim como diz a palavra, temos que ser, e às vezes, assim, com essa astúcia como serpente, para estar em alerta. Temos que estar alerta como serpente, assim, rápido como serpente, para estar alerta quando vêm as maldades. Mas temos que ser manso como ovelhas, para ter um coração bondoso como nosso Senhor Jesus. Entende? Porque esse mundo é assim, não podemos dormir com esse mundo. Porque maldade é o que mais tem. Então nós temos que entender isso, que somos nós quem nos fazemos escolhidos. Que Deus chama, mas escolhidos somos nós quem temos que fazer escolhidos. Não esperar que Deus venha para nos fazer escolhidos, não. Então quando nós somos escolhidos, o maligno não toca, a bruxaria não toca, a inveja não toca. Entende? O mau olhar não toca, não precisa colocar amuleto no nosso filho, não. Se tu sabes que é escolhido de Deus, estás a obedecer a Deus, tira o amuleto do teu filho. Não precisa de amuleto, não. No teu filho pendurado, amuleto em ti pendurado, porque se não colocou o amuleto, Deus não é comigo. Não, não precisa de nada. Nada, porque isso até para Deus é idolatria. Porque Deus não quer que nós estejamos apegados a nada, nada. Porque Ele está conosco. Nós não vemos a Deus, porque Deus é Espírito. Mas Ele está na frente, atrás, em cima da nossa cabeça, conhece o nosso coração e conhece aquele também que nos querem atacar. Então não precisa colocar amuleto, não precisa colocar nada, até porque isso não agrada a Deus. A idolatria está a pegar algum amuleto, está a pegar alguma medalha, alguma coisa assim, porque essa medalha é o que me dá a proteção. Não, quem nos dá a proteção é o nome de Jesus que sacrificou na cruz para nos dar liberdade. E em cima mandou o seu Espírito Santo para nos guiar, para nos dar essa liberdade de entender que Ele é nosso melhor amigo, então tudo que tem que ser, o nosso objetivo principal tem que ser receber o Espírito Santo. Porque uma vez falar assim, meu Pai, eu quero receber o Teu Espírito Santo, eu quero ter o Teu Espírito Santo morando dentro de mim. Porque eu sei que uma vez tendo o Teu Espírito Santo morando dentro de mim, eu não vou ser guiada pelas minhas vontades, mas sim pela vontade do Teu Espírito. Tem vezes que eu estou com dores. Mas clamo o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus para ver como essa dor vai embora. Se é de ir para o hospital, porque é alguma coisa grave, Deus vai guiar, o Espírito Santo vai guiar, vamos para o hospital. Mas tem dores que às vezes são dores espirituais, não são dores físicas. Então, ora, no nome de Jesus, toda dor, todo mal, em nome de Jesus, seja quebrado, em nome de Jesus. Meu Pai, hoje não tenho força. O Senhor disse que é na minha fraqueza que o Senhor me fortalece. Então, não tenho força. Todo mal, todas as dores no meu corpo, sejam quebradas, em nome de Jesus. Não podemos chegar, não, é que é dor, uma dor que me deu de repente, nem sei como. Não, quebra no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para quebrantar todo o mal. Não aceite coisas. E aí, uma vez orando, mas orando com fé, não desistindo. Depois você tem que ir para o hospital, vai para o hospital, mas primeiro ora. Porque orando vamos ver se realmente é uma dor normal ou é uma dor espiritual. Ok? É assim. Mas temos que entender que somos nós que nos fazemos escolhidos. Não Deus agora vir não, tu é escolhido, tu não é escolhido, tu é escolhido. Não, quem se faz escolhido somos nós. Ele chama todos para ter a libertação, para ter a salvação. Mas somos nós que nos fazemos escolhidos. Então é a nossa decisão decidir, vou me fazer escolhida ou vou me desviar e vou seguir a minha vida. Mas uma coisa é certa, homem longe de Deus é morto espiritual, está morto espiritualmente. E depois o caminho que está a seguir é o caminho das trevas. Então, está buscando a morte eterna para as trevas. Uma vez morto para as trevas. Com Deus é assim. E não é porque Deus é mau. Ele já lhe deu a escolha. Porque senão Deus falava assim, olha, vem. Assim, forçado, vem. Vais ter que ir comigo. Mas não, Ele não faz isso. Ele nos dá a liberdade de elegir, de escolher. Queres vir comigo, filho? És meu escolhido. O maligno não vai tocar em ti. Não queres vir comigo? Queres continuar nas trevas? Ok, continuarei a te chamar. Mas se não quiseres vir, olha, não posso fazer nada. A escolha é tua. Porque chega um momento que nossos filhos têm uma idade
Quando é criança, por isso que ele diz que o reino dos céus é das crianças. Porque as crianças não têm noção. Não têm noção do pecado. São inocentes. A mente ainda não se abriu para ver esse mundo de pecado. Por isso é que o reino dos céus, ele diz assim, aquele que tiver o coração como de uma criança, esse sim entrará no reino dos céus, porque tem o coração inocente, o coração sem maldade. Porque nós às vezes brigamos com nossos filhos e colocamos de castigo, mas depois de um certo minuto já estão falando normal conosco, porque não guardam rancor, não guardam sentimento, não sabem o que é isso. Mas experimenta ficar brigado com o teu marido, experimenta ficar brigado com a tua colega de trabalho, eu vou falar uma verdade na cara dela, para ver se não guarda rancor, se não fica dias aí sem falar conosco, se não fica aí dias aí com uma cara assim, estou chateada. Por quê? Porque o adulto já guarda sentimentos por dentro. Então é assim. Nós temos que entender que com Deus temos que elegir qual caminho queremos ir. Então, se nós, quando chegamos numa idade adulta, os filhos, quando chegam numa idade adulta, já os pais não podem forçar aí para que eles sigam esse caminho. Não. É o filho quem escolhe. Já fez 18 anos, quando é maior de idade. Queres ter filho? Queres casar? Queres sair de casa? Queres fazer isso? Quer fazer outro? Ok. Já és maior de idade? Queres ir trabalhar? Ok. Segue a tua vida. Eu vou dar conselhos. Assim como Deus faz, seguir dando conselhos através da sua palavra. Mas se o filho não quiser ouvir, o filho já é maior de idade. Então o filho é quem escolhe. Quando é pequeno, nós cuidamos, Deus cuida das criancinhas. Deus cuida daquele que é inocente. Mas quando, desculpa lá, mas quando é um filho já adulto, Deus não pode fazer nada. É o filho quem escolhe. É assim, é o filho quem escolhe. Se quer ir por um caminho bom, por aquilo que o pai está a ensinar e a mãe ensinou, ou se quer ir pelo caminho mau, aí por esse mundo é perder e depois é só desgraça. Ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por mais uma direção. Obrigado pelas Tuas palavras, meu Pai. Pai, nós também não queremos ser só chamados pelo Senhor, mas queremos também nos fazer escolhidos. Mas precisamos da força que vem do Teu Espírito Santo. Precisamos ter a força que vem do nome de Jesus, Pai. Então, nesse momento, nós oramos para que toda desobediência que vem da nossa parte, toda prepotência, Pai, tudo aquilo que não Te agrada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, cai por terra. Ensina-nos a ser filhos obedientes. Ensina-nos a ter sede da Tua palavra, assim como essa mulher samaritana pediu a Jesus que lhe desse essa água para que nunca mais tivesse sede, para que nunca mais tivesse que ir a esse poço a buscar água. Mas, Pai, nós, para ter essa água viva, nós primeiro temos que entender que temos que obedecer ao Senhor, Pai. Porque como podemos ter a Tua proteção sem a obediência? Então, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, dá-nos dessa água viva, mas principalmente abre o nosso entendimento para entender que a libertação espiritual só vem através do Teu Espírito, para entender que o homem, a partir do momento que se separa de Deus, é morto espiritual, está morto espiritualmente, Pai. Pai, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós possamos cada dia ter esse prazer de estar na Tua presença, Pai. Porque o Senhor disse que aqueles que são escolhidos, aqueles que são ungidos de Deus, o maligno não toca, Pai. Então, Pai, nos ajuda, porque o Senhor disse na Tua palavra que é através da nossa fraqueza que o Teu poder se venha fortalecer em nós. Então, fortalece-nos, Pai. Fortalece também o caído, fortalece aquele que já não tem força para lutar. Fortalece, Pai. Dá-nos essa força que só vem de Ti, essa água viva que só vem de Ti, Pai, essa fonte de água viva, Pai, que só conseguimos através do Teu Espírito Santo. Então, que em nome de nosso Jesus Cristo, toda opressão, tudo aquilo que oprime a nossa alma caia por terra, Pai. E que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, a derramar esse azeite que só vem do alto, esse azeite divino, Pai, para nos lavar com o sangue de Jesus e tirar toda a malícia, toda a maldade, Pai. E trazer um renovo, uma renovação na nossa vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e lembrem sempre. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E para ser escolhidos somos nós. É a nossa decisão de saber se queremos ser escolhidos ou não por Deus. Porque Jesus está sempre de braços abertos para poder salvar a todos. Mas é a nossa decisão, saber se queremos ou não ser salvos. Ok? Deus te abençoe.